Você voltou, mas que bom você tá aí. Continua voltando, se inscreve, dá um like e fica aí. O tema hoje tá bom. Esse é o canal do Rabi Lopes, canal Rabi Lopes. A propósito, meu nome é Marcos Lopes, não sou Rabi de nada. Rabi Lopes é o nome do canal. É um canal de variedades com cosmovisão cristã. É isso, podemos falar sobre qualquer coisa com uma cosmovisão cristã. Eita, vamos pro tema logo, né? Vamos pro tema. Então, essas expressões, dar a outra face, andar mais uma milha, e se alguém pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Você nunca parou para pensar assim, o que significa mesmo? Se alguém bater na minha cara, eu devo dar, em qualquer situação, eu devo oferecer a outra face? É assim que funciona? O que Jesus estava querendo dizer? Qual é realmente o significado? Ok, essas palavras são, assim, no clímax do Sermão do Monte. Jesus está dando o Sermão da Montanha. Então, antes de dizer o que elas significam, eu preciso dizer para você o que é o Sermão do Monte. Em primeiro lugar, o Sermão do Monte não é uma série de condições para uma pessoa ser salva. Não é. Porque também seria meio parecido com a lei de Moisés, né? Seria impossível atingir esses padrões o tempo todo. Mas o Sermão do Monte são as características dos que vão ser salvos. Os que vão ser salvos, que vão ser verdadeiramente salvos, estão desenvolvendo as características do Sermão do Monte. Essa é a marca dos filhos do reino. Eles vivem debaixo da palavra de Jesus Cristo. O Sermão do Monte é como se fosse uma outra lei, não é? João diz, a lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus Cristo. E ele está agora tirando apenas o sentido físico de certas coisas, tirando apenas tirando a letra de certas coisas e ampliando para padrões até um pouco mais altos, né? Antigamente o cara pensava assim, eu nunca matei, nunca dei tiro em ninguém, tô de boa com Deus, nunca dei uma facada em ninguém. Jesus diz, olha, mas você já pensou em matar, meu filho? Se já se irou sem motivo contra seu irmão, se já chamou seu irmão de doido, já desprezou a mente de seu irmão que foi criado pelo Criador? Ok, então vamos entender uma outra coisa. Sem isso é difícil entender essa parte do Sermão do Monte. A primeira regra da interpretação da Bíblia, não só da Bíblia, mas como de qualquer outra literatura, é contexto, contexto, contexto. Então, qual é o contexto dos dias de Jesus Cristo? Jesus não se mete muito nas questões políticas, mas há uma questão política rodando, que é o seguinte: a terra de Jesus, a terra na qual ele nasceu, estava sujeita ao Império Romano, estava dominada pelo Império Romano. E havia em todo canto, em cada esquina, em cada rua, soldados do Império Romano. Havia cobradores de impostos, havia fiscais, né? O próprio governador local, né? O Herodes local, no caso, quando Jesus volta Arquilau, depois vem o Herodes Agripa, o Herodes Agripa II, aí vem o Pilatos, né? Não, acho que o Pilatos é depois do Arquilau. Então, essa terra de Jesus está dominada pelo Império Romano. E preste atenção nessa expressão. Se alguém te obrigar a andar uma milha, se alguém te obrigar a andar uma milha, se alguém te ferir na face direita, o Império Romano tinha uma lei que é o seguinte: ele podia obrigar qualquer cidadão a fazer qualquer coisa. Então, preciso que você me leve lá na casa da Joana. É uma milha. Mas é uma milha, vou dar uma milha. Sim, você vai me levar até lá. O Império Romano precisa dessa sua capa.
o Império Romano precisa do seu camelo, do seu cavalo. Até nos filmes americanos, né? Pelo menos nos filmes, a lei americana pode pegar o carro de alguém, né? A polícia, em nome da lei, me dá seu carro, né? Obriga o sujeito a dar o carro. Será que eles se inspiraram no Império Romano? Então, entenda essa ótica. Quando Jesus veio ao mundo, seus compatriotas estão cheios de ódio no coração. Muito, muito, muito ódio. E o Império Romano, como descrito por Daniel, é o pior que existe, né? O animal mais feio lá dos 4 animais. É incomparável. Então é uma força bruta e qualquer coisa ele vai te matar. Se você se rebelar contra o Império, ele vai te matar, e ele ainda cobra impostos, e ele ainda obriga você a fazer certas coisas. Uma expressão um exemplo bem claro de que o Império Romano realmente podia obrigar se encontra no fato de que Jesus não conseguiu levar a cruz até o final, ou se ele ia conseguir, o pessoal achou que ele não conseguiria. Ele estava muito fraco, muito debilitado, porque ele sofreu muito, porque ele apanhou muito, ele estava sem forças. E aí a Bíblia diz que os romanos obrigaram um certo Simão Cirineu a levar a cruz. E aí, você vai levar. Era assim que funcionava. Toda hora o Império Romano estava obrigando alguém a alguma coisa. Agora você imagina, né? Um soldado romano forte, alto, com lança, com espada, com escudo, com um punhal, e chegava com mais 100 deles, podia dar um tapa na sua cara a qualquer momento. E aí o que o judeu comum vai fazer? Então havia muito ódio no coração contra o Império Romano. Entre os discípulos de Jesus havia um que é chamado Simão o Zelote. O partido dos Zelotes só acreditava em luta armada, em tomar o poder pela luta armada, se revoltar contra os romanos. Os romanos já tinham suprimido uma revolta, a revolta dos Macabeus. Muito sangue tinha sido derramado. O templo foi destruído, o templo virou, né? Não, o templo só vai ser destruído no ano 70, mas tudo foi tomado, né? Tudo foi tomado, o pessoal saqueou mesmo e agora assumiu o poder. E aí Jesus Cristo disse, não resista ao perverso. E talvez o perverso aqui seja o Império Romano ou seus representantes, que toda hora estavam dando tapas na cara, toda hora estavam pedindo coisas, e toda hora estavam obrigando pessoas a andarem com eles 1 milha ou mais. Então, dentro desse contexto, Jesus Cristo disse, não resista, não resista. Se alguém te ferir na face direita, oferece também à esquerda. Eu não sei se algum dos discípulos de Jesus praticou isso com o Império Romano, né? Mas teria sido uma grande provocação sem arma, né? Alguém bateu na face, o soldado romano lhe bateu na face e fala, agora bate aqui na outra, né? Alguém diz, ei, você vai comigo 1 milha. Irei até 2. Irei até 2. Ei, me empresta sua túnica, até a capa, né? Se você quiser. Então me parece que não são situações do dia a dia, mas especificamente como os seus discípulos deveriam se comportar diante da força, da tirania do Império Romano naqueles dias. Se você me disser que são situações para o dia a dia, eu te pergunto, você vive isso? Então você está me dizendo algo que você não acredita. Você vive isso? Se alguém pede um favor a você, diz, não só isso, mas também muito mais. Se alguém pede uma coisa emprestada, você fala, não só isso, mas até o dobro, se você quiser. Porque o texto termina dizendo, eu estou lendo Mateus 5, né? De 38 a 41. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que desejas que lhe emprestes. Veja que ele não está falando do necessitado, mas toda hora o Império Romano estava obrigando, estava pedindo, estava exigindo. O que isso nos diz, meus irmãos? De que os poderes desse mundo são maus e às vezes fazem coisas más, e nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos nos revoltando toda hora contra os poderes desse mundo. Às vezes é preciso usar de sabedoria, mesmo não
concordando. Se você me perguntar se eu concordo com todas as regras da pandemia, da quarentena, não. Mas, por exemplo, quando as autoridades disseram, olha, voltem os cultos desde que sejam assim, assim e assim. Nós procuramos ler o estatuto, o decreto, aliás, e cumprir cada regrinha, mesmo não concordando com todas elas, mesmo vendo os políticos hipocritamente desobedecendo-as em vários lugares. Mas colocamos álcool gel na porta, os sabonetes nos banheiros, sabonete líquido nos banheiros, 2 metros a distância de cada cadeira, todo mundo usa máscara, cada um leve sua garrafa de beber, os cultos têm pré-inscrição e a temperatura medida nas portas. Muitos cristãos deram um péssimo testemunho, porque a primeira coisa que eles fizeram foi se rebelar. Nós não vamos fazer isso aí porque nós não concordamos. E quem disse que você tem que fazer só o que você concorda nessa vida? Você acha mesmo que Jesus Cristo concordava com a tirania do Império Romano? Não. Mas ele não se meteu muito nisso. Ele não incentivou a população a se revoltar contra Pilatos. Ele sabia que no tempo certo o Império Romano cairia. Agora, presta atenção, queridos, presta atenção. Nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho perante as autoridades. É chato pagar imposto? É. É chato cumprir certas burocracias? É. Mas lembre, nós não temos outra opção. Jesus Cristo disse, vocês são a luz do mundo. Os olhos do mundo vão estar voltados para vocês. A luz é exposta e os homens vão ver as obras de vocês e glorificar a Deus que está nos céus. Isso me faz lembrar Gandhi. Eu não sei se Gandhi se inspirou em Jesus Cristo quando pregou na Índia, que estava numa situação parecida, né, oprimida pelo Império Britânico, pregou a não violência, pregou a não resistência no sentido violento. Aí você pensa assim, mas então e quanto ao dia a dia? Quanto ao dia a dia, Jesus não ensina a gente a se defender, não? Não tem nenhum negocinho para se defender. Olha, depende da situação. Depende. Se você me perguntar aí, Jesus era a favor do armamento e tudo? E eu vou dizer, também depende da situação. Porque teve uma hora que ele falou, olha, não leve espada. Não leve espada. Mas lá em Lucas 20, ele dizia agora, a partir de agora, quem não tiver espada, venda sua capa e compre uma. Tinha 2 gaiatos lá que falaram assim, Senhor, já temos 2 aqui. Já temos 2. Então, essa é uma palavra de hoje para a gente refletir. E se alguém que não é o Império Romano, que não é o governo, me ferir na face, eu devo oferecer a outra face? Eu devo oferecer o outro lado? Muitas vezes é somente o que você tem que fazer. Mas em situações em que sua vida está em risco, sua família está em risco, faça o que um ser humano sobrevivente faria dentro das medidas necessárias. Deus te autoriza isso. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Então, você já conhecia essa interpretação de que Jesus provavelmente está falando sobre o Império Romano, que obrigava, exigia, batia toda hora? E como é que os discípulos de Jesus teriam que reagir a isso? Se você já conhecia, deixa a sua opinião aqui. Concordando ou não concordando, deixa a sua opinião aqui, tá bom? Se inscreve, dá um like, comenta, compartilha. Um abraço, valeu!